pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. A gente vai estar falando hoje, né? Eu acho que um assunto que realmente interessa muito de como escolher exatamente o modal de transporte ideal para poder então transportar a sua mercadoria, transportar a sua carga. Que com certeza é uma dúvida que ainda gera muitas pessoas que a gente trouxe hoje no canal. Qual modal de transporte aí que pode ser a melhor opção? Se é o rodoviário, se é o ferroviário, enfim, a gente vai estar abordando isso no decorrer desse vídeo. Então é um assunto, galera, que está imperdível. Se eu fosse você, eu ficaria comigo neste vídeo até o final para que você possa estar por dentro de tudo. Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e ao longo de 2 anos do canal Godoy Logística 4.0 aí, a gente tem mostrado diversos assuntos, diversos conteúdos voltados para a área de logística e cada vez mais trazendo mais elevação no assunto e trazendo mais oportunidades de negócio. Beleza? Bora para o que interessa. A gente entende, galera, que quando a gente fala de transporte aí, a gente fala de uma das partes mais importantes dos custos das empresas. Porque hoje é o que ele representa aí 2/3 dos custos logísticos de uma empresa, de um negócio hoje, não somente no Brasil, mas em qualquer outro lugar. Ele é hoje o principal responsável por levar então o nosso produto, a nossa mercadoria, principalmente, para o nosso cliente final, para o nosso consumidor final. Então, a importância do transporte hoje, ela é então infinita, porque através desses recursos que então dos recursos do transporte que a gente consegue então transportar a nossa mercadoria, o nosso produto para o nosso consumidor final. Então, o que a gente vai estar falando aqui para vocês? No caso, a gente vai mostrar para vocês aqui quais os fatores, né, que podem diferenciar de um para o outro e principalmente quais são então as vantagens e desvantagens de cada um deles, seja para o transporte e até mesmo para diversos outros quesitos. Então, um dos principais fatores aqui que a gente separou, no caso, exemplificando aqui nesse caso, é a capacidade, né? Que aí então a gente vai, num exemplo prático aqui, a gente vai ter então um vagão. Olha só, o vagão tá como aqui? A gente vai ter um vagão existe diversos tipos de vagão. Existe o vagão de carga, existe o vagão graneleiro, existe diversos outros tipos de vagões que fazem então o transporte de cargas, né? Isso a gente está falando de carga, mas como também existe também no caso também passageiros. Nesse caso que a gente está abordando aqui seria então o de cargas. Se a gente pegar aqui um vagão sequer, ele consegue então... Deixa eu mudar aqui o caneta. Só para vocês terem uma ideia, a gente consegue então transportar até 70 toneladas só num único vagão. Só num único vagão a gente consegue fazer tudo isso. Mas a diferença de cada um deles é que, no caso dessa capacidade aí, conforme como é que ele vai, qual é o tipo de produto que eu vou estar transportando. Inclusive, se você ficar comigo nesse vídeo aqui até o final, a gente vai estar exemplificando para você um exemplo prático de qual tipo de produto que pode então ser transportado e, é claro, qual um desses modais que a gente vai utilizar para poder fazer tudo isso. Então tá imperdível. Então a gente tem aqui a capacidade de 70 toneladas para poder transportar. É claro que não existe somente os vagões, né? Existe então, no caso, uma composição, né? Se a gente pegar aqui uma composição que tem então o trem e tem lá o maquinista que faz então
conduzir essa composição, na realidade, se a gente pegar aqui um exemplo, no caso 70 toneladas aqui, já no caso já é mais do que um bitrem. Se a gente pegar aqui, no caso de um bitrem aqui, ele pode então ter uma capacidade de carga aqui de 35 a 40 toneladas. Ou até mesmo você pegar aqui um caminhão baú comum aqui, você vai ter então no caso aqui 20 toneladas. Isso dependendo do tamanho do caminhão na realidade, para poder fazer tudo isso aqui. Então se a gente pegar aqui uma composição comum, a gente então vai ter aqui, no caso, se a gente pegar um exemplo prático, aqui isso é uma composição de pelo menos 16 vagões. Se a gente pegar aqui essa composição de 16 vagões carregando no entorno aí de 70 toneladas em cada vagão, então no caso aqui, ou melhor dizendo, 1120 aqui. De 120 toneladas. Então, se a gente for parar para numa análise lógica de tudo isso aqui, então a gente pode ver que o modal ferroviário aqui ele consegue ter uma capacidade de 32 vezes mais. Deixa eu colocar aqui em outra coisa. A gente pode ver aqui que só o modal ferroviário ele consegue então atender a minha capacidade de 32 vezes. Então isso significa que ele é o único que de capacidade, dentre o modal rodoviário, ele é o único que consegue 32 vezes mais ter a capacidade de carga para ser transportada. Então isso daí é um dos grandes diferenciais, né, nesse caso aqui da capacidade. Então o que a gente tem que colocar aqui em vista é que tanto no modal rodoviário quanto no modal ferroviário, a gente está colocando aqui, nesse caso, os pontos de origem e destino. Então, dentro da capacidade, então, o modal ferroviário ele consegue atender melhor do que o rodoviário aqui, né? Então, o que acontece? Nesse caso, no modal ferroviário aqui, até mesmo o custo de transporte ele também deve ser mais barato, porque então ele só vai utilizar só o maquinista para conduzir a composição e fazer todo o transporte dessa carga. O que já no rodoviário, por exemplo, os custos já aumentam, porque não é somente o custo de transporte, a gente vai ter também o custo do combustível, o custo dos pneus por quilômetro rodado, a gente vai ter também N fatores que vai então poder prejudicar o nosso transporte de carga. E é claro também a questão do frete. É bom também a gente também colocar isso também em pauta. Porque se o meu frete ele também pode ser encarecido no meu modal rodoviário, então isso daí também pode gerar também descompensação também nos valores também junto para o meu cliente final. A partir do momento que a minha carga vai ser transportada para o meu cliente e chegar até sair do seu ponto de origem até meu ponto de destino. O que acontece? Já no modal ferroviário a gente não tem isso, porque até então é somente o maquinista que vai então conduzir essa composição e fazer então o transporte dessa carga. Outro quesito também que a gente colocou aqui é a questão também do custo operacional, né? Então, no modal ferroviário aqui, isso estimativas aí, só para vocês terem uma ideia nesse caso, para o transporte ferroviário hoje no Brasil, ele está saindo em média, deixa eu colocar aqui, R$39, isso por tonelada, tá? Então, nesse caso aqui, ele já está saindo esse valor. Isso já numa estimativa de uma fonte uma fonte confiável
que então passa todas essas, que no caso a gente buscou essa informação com relação à precificação, mas é claro que pode então haver uma variabilidade com relação aí aos valores. Aí já no caso do custo operacional no transporte rodoviário, esse valor ele já também tem uma diferenciação, porque até então ele consegue, através do modal rodoviário aqui, a gente então tem um custo de R$ 229,18 por tonelada. Então olha a diferença de preço no caso. Então nesse caso, quando a gente fala de custo operacional aqui, o modal rodoviário então ele pode ser mais barato e também pode ter uma grande diferenciação enorme e com relação também aos valores. Agora aqui já no caso da velocidade média, né, independente de ambos dos dois, a gente pode observar o seguinte, que no caso do rodoviário, a velocidade média dele, isso de forma regulada, ela pode chegar a 80 km por hora. Né? A 80 km por hora, isso em qualquer rodovia, isso em qualquer tipo de estrada. Ele consegue chegar a uma velocidade média regulada aí de 80 km por hora. Ele não pode passar disso, ele não pode chegar a 90 a 110 por hora, isso justamente para poder atender o cliente, porque existe então essa regulação também, conforme também estipulado também pelas empresas de transporte, também, que é o limite de 80 km por hora. Agora já no ferroviário, melhor dizendo, essa diferença também é muito grande. Por quê? O que acontece? Aqui nesse caso, a gente também pode colocar diversas condições de via também, o que possibilita também de que o modal rodoviário possa chegar também a esse limite de velocidade regulada, né? O que já no caso do ferroviário já é totalmente diferente. Dependendo do tipo de carga que é transportada, né, ele pode chegar a uma velocidade média de 25 km por hora. Mas isso por quê? Hoje assim no Brasil, né, a ferrovia já existe há muito tempo no Brasil, e é claro que os investimentos eles voltaram a crescer, né, de uns anos para cá, mas só que a ferrovia no Brasil hoje ela ainda está voltando à sua vanguarda, mas antigamente ela era muito utilizada para o transporte de diversos tipos de carga, tanto da indústria quanto para ir para o porto, e já existe desde os séculos passados. Então a ferrovia ela tinha muita importância no Brasil naquela época, em meados do século XIX, século XX, o que hoje já, isso no caso quando a gente está falando aí da industrialização, né? Então hoje nesse caso, por motivos de custos aí, a ferrovia está voltando à sua vanguarda, justamente porque ela precisa atender a diversos outros quesitos. Então nesse caso aqui, e por conta também do crescimento urbano, então isso faz com que os trens diminuam a sua velocidade quando chega nos perímetros urbanos, e principalmente quando chega quando chegam em cruzamentos de linhas férreas, os trens eles têm que diminuir a velocidade. Então, ou seja, eles não conseguem chegar a uma velocidade máxima. Por conta dos perímetros urbanos, eles têm que diminuir. Enquanto, por exemplo, na Europa, até mesmo no Japão, por exemplo, os trens estão aumentando a sua velocidade, enquanto aqui no Brasil elas estão diminuindo a sua velocidade. Então isso é um grande diferencial enorme, né, com relação a isso. Então, na questão da velocidade, então, o modal rodoviário é o que consegue então atender a todo momento. Então, um outro fator também muito importante que a gente consegue também disponibilizar aqui para vocês é com relação também à disponibilidade, né?
Então, ou seja, aqui no modal rodoviário, por exemplo, eu já consigo atender, porque se eu quiser ligar para uma transportadora no momento para poder, então, naquele exato momento, eu vou ter frota disponível para fazer o transporte da minha mercadoria, da minha carga para o meu cliente. As condições das estradas também possibilitam também muito, e também por conta também da velocidade. Eu vou conseguir também ter, conseguir negociar um frete mais plausível para poder então entregar o meu produto para o meu cliente. Enfim, esses fatores aí o que já no caso do modal ferroviário eu já não consigo, porque eu não tenho disponibilidade de linhas, né? E é claro que eu também não é qualquer carga que eu também posso colocar ali dentro daqueles vagões de uma composição. E é claro também a questão dos contratos também pode também influenciar muito, porque dependendo do tipo de contrato também eu não posso ter uma composição também que possa atender também a quantidade de carga que eu vou transportar para o meu cliente. Então todos esses fatores também são muito importantes a serem observados também. Um detalhe também importante que também vale também a gente colocar também à prova também é a questão da infraestrutura. Já pegando esse gancho aqui, no caso da infraestrutura também, a gente às vezes também não tem uma condição exata de uma ferrovia, às vezes dependendo também do lugar, na China ou até mesmo na Europa, ou qualquer outro lugar, a gente pode ter morros também, que no caso o modal rodoviário ele consegue trafegar com maior facilidade, o que já no ferroviário, isso dependendo do aclive e declive da ferrovia, também isso pode ser um impacto muito grande também, e por isso que às vezes ele tem que andar numa certa velocidade para poder então atingir o custo médio nesse caso, para poder então atingir nesse caso aqui a velocidade média. Então, nesse caso da infraestrutura, a gente também colocou um patamar também que hoje o Brasil tem tem poucas ferrovias aqui disponibilizadas. Só para vocês terem uma ideia, são pelo menos 3.000 km de ferrovias que a gente tem hoje no Brasil disponibilizadas para a gente poder então fazer todo o escoamento do transporte de carga. Já que em outros países, por exemplo, aqui a gente separou aqui, na Argentina, que é o nosso país vizinho, a gente tem em média 15 metros de ferrovia por quilômetro quadrado. Agora um outro exemplo. Os Estados Unidos possui 150 metros de ferrovia por km quadrado. Enquanto o Brasil, vou até colocar em outra cor aqui, enquanto o Brasil só tem apenas 3 metros de ferrovia por km quadrado. Então, olha a diferença que existe com relação aos outros países. Então, é algo que se deve se pensar em relação aos investimentos na ferrovia, né, para facilitar mais o escoamento do transporte das principais cargas hoje no Brasil para elas serem transportadas e até mesmo serem exportadas. O transporte em si para o seu cliente final também é um dos fatores também muito importantes a serem bem observados também nessa questão. Então, o que a gente tem aqui é uma grande diferença. Então, no caso, a infraestrutura aqui é muito pífia hoje no Brasil, também com relação às estradas também. Existem lugares também que as rodovias são muito bem
são muito bem conservadas, muito bem mantidas, mas como também existem outros lugares que, que no caso a rodovia ela deixa muito a desejar, isso dependendo do trecho. Tá? A gente não está falando da questão de km, a gente está falando da questão do trecho de cada rodovia. Às vezes pode deixar muito a desejar e isso também pode impactar também na manutenção também dos veículos, e que é muito importante a gente frisar para vocês. Inclusive a gente já tem um vídeo no canal falando sobre a questão do transporte também, na telemetria, e também ajuda muito nessa questão também adversa do transporte em si, a ser bem colocado. Mas então, um outro também fator que a gente também colocou aqui nesse caso, um outro ponto que a gente também colocou nesse caso também, que nesse caso também a ferrovia também às vezes pode ser também é ruim por causa também dos transbordos de carga que também podem também ser realizados também em todo momento, e que às vezes pode dificultar em muito daquela carga chegar a tempo do cliente final. Por isso que você como gestor de transporte, você precisa saber exatamente, conhecer o tipo de carga que você vai transportar e qual tipo de modal que você vai estar utilizando, justamente para você poder atender a necessidade do seu cliente naquele exato momento. Então, isso vale muito de como você vai depender de fazer tudo isso daí. Então, é um ponto também muito importante a gente frisar isso para você também com relação a esse questionamento. Uma outra questão também importante é com relação à emissão de carbono, né? Que é uma preocupação imensa de qualquer empresário hoje no Brasil. Inclusive, como a gente está voltado também para a pauta do ESG, por exemplo, é muito importante a gente saber exatamente de que forma a gente vai poder então lidar com os modais de transportes e qual deles é a melhor opção justamente em emissão de carbono. Um dos exemplos que a gente tem aqui, nesse caso, do modal rodoviário, ele sozinho, ele consegue então emitir, só para vocês terem uma ideia, ele consegue emitir 220 gramas por km rodado. Né? É uma grande diferença que realmente, isso dependendo do modelo do veículo também, tem as questões da tecnologia também, que isso possibilita muito com que esses veículos modernos hoje, atualmente, eles possam também contribuir muito para a redução do carbono. Né? Enquanto já no caso do ferroviário, a gente tem aí, ele consegue então emitir 104 gramas por km rodado. Então, atendendo todas essas então, observando aqui todos os valores, numa análise lógica, então se você quer transportar a sua carga, a sua mercadoria, o modal ferroviário aqui é a melhor opção, e é claro que o meio ambiente também agradece, porque nesse caso é o único que consegue então atender toda essa demanda, isso dependendo do tipo de transporte de carga. Agora a gente vai para um exemplo prático aqui. A gente vai num exemplo prático aqui no caso da soja, né? Hoje a soja, a gente sabe que é um dos maiores e principais produtos de exportação hoje no Brasil, e que é responsável também por grande parte também da movimentação hoje pelo transporte no país. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem que considerar aí que no caso a grande quantidade de volumes e também as longas distâncias, porque o que acontece hoje no Brasil a gente tem grandes fronteiras agrícolas que no caso são bastante interiorizadas. Então a gente tem
no caso, essa dificuldade do transporte do silo do armazém lá no interior diretamente para o porto, ou vice-versa, né? Então, nesse caso, a gente tem como opção para poder então realizar tudo isso. Então, como nesse caso se a gente está falando de um produto de baixo valor agregado, então a gente tem que buscar então como opção o modal rodoviário, né? E é claro que também é o único meio de transporte mais viável para poder ser transportado, também uma vez que dependendo de como vai chegar aquele produto, é necessário também a gente também ter um acompanhamento de tudo isso, para que então a gente não venha ter problemas para poder então transportar para o nosso cliente final. Então a gente tem longa distância e baixo valor agregado. Nesse caso aqui, a gente pode ter a ferrovia como opção, assim também como a hidrovia também. Só para vocês terem uma ideia, tanto a hidrovia e a ferrovia aqui, por ela ter a grande capacidade de transportar produtos de baixo valor agregado, nesse caso aí das hidrovias a gente também pode incluir nessa cabotagem, que a gente já tem um vídeo também no canal que a gente já falou sobre esse assunto também, que inclusive a gente explicou exatamente como é que funciona o transporte da cabotagem, então é muito interessante você também dar uma olhada nesse vídeo depois. Nesse caso aqui, a gente pode também a gente tem que entender o seguinte, que no caso da cabotagem é uma coisa e navegação interiorizada é outra. Quando a gente está falando do transporte de uma mercadoria de baixo valor agregado, porque a gente precisa considerar também diversos outros fatores também. E é claro também que a gente precisa também conhecer o tipo de produto que vai ser transportado. Quando a gente está falando aí de, por exemplo, frutas, verduras e legumes, por exemplo, a gente precisa saber qual o tipo de modal que a gente vai mandar, se aquele modal ele possui algum compartimento de refrigeração para poder então adequar, no caso de produtos perecíveis, por exemplo, no caso desses que já foram citados, a gente precisa saber exatamente de que forma eles vão ser, de qual tipo de modal, e se esse modal ele possui algum compartimento que possa permitir essa refrigeração, para que então esse produto ele possa chegar até o meu consumidor final. Então todos esses fatores são muito importantes para serem analisados também, justamente para garantir que tanto a carga quanto também a mercadoria elas possam ser preservadas. Então, nesse caso aqui é tudo uma questão geográfica. A gente precisa analisar também a geografia da onde a gente vai mandar a nossa carga, a nossa mercadoria, justamente para a gente não ter problemas futuros e inclusive que possam impactar diretamente no transporte dessa mercadoria. Aí nesse caso aqui a gente também pode ter curta distância, alto valor agregado, que aí a gente pode colocar aqui, no caso, produtos de e-commerce que precisam chegar de forma mais rápida ao meu cliente, saindo do centro de distribuição e chegando ao hub e até mesmo atender também a necessidade daquele cliente também. E a gente também tem a questão da velocidade, que nesse caso, o próprio modal rodoviário é o fator aí que pode então ser mais presente. Uma vez que eu consigo atender a minha necessidade através do modal rodoviário, então a gente também tem várias outras questões. Quando a gente também está falando a questão também do e-commerce, né, que no caso a gente também tem o transporte da última milha, por exemplo, que também é um dos fatores que podem facilitar muito para que essa mercadoria possa chegar ao seu consumidor final.
Então, é tudo uma questão de você saber conhecer o transporte, de você saber conhecer exatamente qual modal que você vai utilizar, o tipo de produto que você vai utilizar para poder então transportar a sua mercadoria, o seu produto final. Então, todos esses fatores são muito importantes. Então, galera, é muito fácil você fazer isso. Basta você analisar todas as condições daquele exato momento, qual tipo de modal que você vai utilizar, o tipo de carga que você vai transportar e, é claro, também a questão dos custos, dos valores também é muito importante. Uma vez que o transporte em si ele já tem todos esses custos logísticos, para que a gente possa otimizar, a gente precisa saber exatamente qual tipo de modal necessário a gente vai utilizar naquele momento para fazer o transporte da nossa mercadoria. Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida com relação a isso. Se você já tem algumas experiências com algum desses modais, nós queremos saber de você exatamente de que forma, qual modal mais eficiente e qual modal que a gente pode estar utilizando cada vez mais para poder não somente otimizar os custos, mas como também garantir a integridade da nossa carga e aumentar o nosso nível de serviço. Se você também gostou desse vídeo, também nos ajude, deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no nosso canal para que então os algoritmos do YouTube possam entender que você está por dentro do nosso conteúdo, ativando as suas notificações. E é claro que o nosso objetivo aqui sempre será elevar o patamar da logística através da educação. Era isso por hoje, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.